Olá para você, sextou pessoal, sexta-feira, final de semana chegando, graças a Deus, mais um dia o Senhor nos dá. Eu sou a Jaque, se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. A gente está aqui todo dia para ler a Bíblia, nós vamos ler juntos e estamos fazendo a leitura aqui do livro dos Salmos, tá? Então, se você que está chegando agora gosta desse tema, gosta de saber mais da palavra de Deus, como ler a Bíblia de uma forma simples, né? Como é possível entender os textos que temos lido aqui, eu convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho e se gostar do vídeo, curte o vídeo, fica até o final para você ver. E vamos aprender juntos a porção que Deus tem pra gente hoje. E hoje, gente, o tema que eu quero falar é sobre quando a gente quebra a cara, sabe? Parece que é incrível, né? A Bíblia ela sempre traz algo novo pra gente aprender. E eu tava pensando aqui, eu tava lendo a palavra aqui um pouquinho antes, me parece que tem uma fórmula do fracasso. Para quem quer quebrar a cara, quer que as coisas deem bem errado, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes vamos falar com Deus, pedindo que Ele fale com a gente, nos dê sabedoria e que Ele venha mostrar para nós áreas em que de repente estamos aí sofrendo, capengando e de repente por que será que estamos passando por isso? Será que tem algum elemento aqui, surpresa, que de repente a gente pode aprender e, quem sabe, aplicar na vida da gente, tirar isso da nossa vida? Vamos descobrir, vamos pedir que Deus fale isso no nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, graças eu te dou pela tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e eu te adoro e te louvo porque o Senhor tem sido um Deus que tem cuidado de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Eu peço ao Senhor que derrame da sua sabedoria nesse dia, nesse momento, para que a gente possa aprender a sua palavra e também aplicar na nossa vida, ó Deus. Eu não quero, ó Pai, apenas ouvir, mas eu quero também praticar. Que o Senhor venha mostrar nesse dia áreas da nossa vida que precisem de transformação, áreas, ó Deus, em que nós estamos ali sofrendo, áreas em que de repente estamos vivendo ciclos, não queremos viver mais assim. Nos ajude e nos dê entendimento, ó Deus. É o que eu peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, pega lá sua Bíblia, vem aqui comigo. Se você é do canal, você já conhece a dinâmica, né? Pega a Bíblia e vem para cá. E se você é novo aqui eu leio só um capítulo da Bíblia por dia. E no final do vídeo eu faço alguns comentários da lição daquele livro, daquele capítulo que a gente acabou de ler com a proposta de aplicar alguma coisa ali, tá? Então não vale só ficar no campo das ideias, tá bom? E hoje aqui na Palavra de Deus, gente, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 81. Salmo 81, livro dos Salmos que nós estamos fazendo no momento, tá? E a palavra de Deus, ela fala bem assim para nós. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Pois esse é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José quando atacou a terra do Egito. Ouviu uma voz que não conhecia, dizendo: Livrei o peso do seu ombro, suas mãos ficaram livres dos cestos. Na angústia clamaste e te livrei. Eu te respondi do meio dos trovões. Coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Meu povo, ouve-me e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas me escutasses. Não haja no meio de ti Deus estranho, nem te prostres perante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas meu povo não ouviu minha voz, e Israel não quis saber de mim. Por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse! Ah, se Israel andasse nos meus caminhos! Logo eu derrotaria seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se entregariam a ele e permaneceriam assim para sempre. E eu te sustentaria com o trigo mais fino e te saciaria com o mel tirado da rocha.
Essa palavra, gente, para mim, assim, a palavra-chave aqui é a teimosia. Eu já fiz um vídeo sobre isso e é incrível como a gente peca pela teimosia. A gente quer uma coisa, fixa naquilo e não quer saber de nada, não quer saber a opinião de ninguém. A gente quer mais, assim, seguir a nossa opinião, sabe? E os outros, assim, meio que se danem, né? Então, assim, quando a gente vê aqui a palavra de Deus, eu acho assim, como Deus, assim, ele tem um amor por nós tão grande. Aqui o Senhor estava lembrando, né, das coisas que o Senhor fez, quantas vezes Deus ouviu ali o clamor ali do próprio povo. Vamos lembrar que estamos falando do povo de Israel, o povo de Deus, não é assim aquela pessoa que às vezes a gente fala assim, ah, é o idólatra, aquela pessoa que não conhece a Deus. Não, nós estamos falando de pessoas que são do Senhor, o próprio povo de Deus aqui. Tá? Então, assim, é uma palavra de advertência do Senhor, do próprio Deus, para com o seu povo. E o que estava acontecendo aqui? O povo não estava escutando, não estava ouvindo a Deus. O povo não queria mais saber de Deus. Esse é o problema. E aqui, gente, uma das instruções de Deus, de advertência ali para o povo, né, ali para o povo de Israel, era o quê? Não haja no meio de ti Deus estranho e nem te prostres perante um Deus estrangeiro. Ou seja, o próprio povo de Deus arrumando outros deuses para adorar. E isso é muito interessante porque às vezes a gente também faz isso. A gente, como povo de Deus, a gente tira Deus do centro e arruma outros deuses, outras coisas e outras pessoas. E qual que é a instrução aqui? Não pode haver um outro Deus no meio do povo, não pode haver outro Deus que não seja o Deus de Israel. Então aqui Deus começa a chamar a atenção do povo, porque o povo já estava ali se desviando, colocando outros deuses ali no lugar que era do próprio Deus, o Deus criador, né? O Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. E aqui o Senhor ele fala: eu tirei vocês da terra do Egito. Então o Egito é aquele lugar da escravidão, do pecado, né, e tudo mais. Então é mais ou menos assim: eu tirei vocês de um lugar ruim, tirei vocês do pecado, daquela terra que te escravizava, vocês estão vivendo uma nova história, vocês estão vivendo um outro momento, vocês não estão mais naquela terra e ainda assim vocês continuam adorando outros deuses. Então, assim, a instrução do Senhor: tire ali os ídolos do meio de vocês, porque eu já tirei vocês ali daquela terra de escravidão. Então, mesmo assim, vai vendo onde que a gente vai chegar aqui. Quando eu disse no começo do vídeo que parece que a gente assina um atestado, entre aspas, de burrice, né? Porque Deus está falando ali, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí, vamos lá, vamos ver o que Deus continua aqui falando pra gente. Aqui no versículo 11: mas o meu povo não ouviu a minha voz e Israel não quis saber de mim, não quis. Então, assim, o Senhor falou, o Senhor instruiu, o Senhor advertiu e o próprio povo não quis ouvir. O que aconteceu? Teve uma consequência dessa ação. É o que a gente costuma falar aqui, o que a gente, né, normalmente pensa, e existe realmente assim uma lição e um aprendizado em cada ação que a gente tem, sabe, gente? E quando eu falo uma lição, é também uma consequência. Então, quando nós ouvimos a Deus, nós somos beneficiados e somos recompensados por essa decisão. Mas quando a gente também não ouve, as consequências vêm. E olha qual foi a consequência aqui em Salmo 81. Por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que você pensa, se você concorda comigo. Eu acho que a pior coisa para um homem, sabe, um homem e uma mulher, a pior coisa para o ser humano é ser entregue aos próprios prazeres, gente. Sabe, é mais ou menos assim. A gente já tá assim com a visão deturpada das coisas, contaminada com pecado, contaminada assim com tantas coisas ruins nesse mundo, a gente não tem discernimento de nada, e aí a gente acha que o nosso julgamento é perfeito, que o nosso senso ainda é perfeito, quando na verdade não é, porque a gente tirou Deus dali. Então, assim, como que a gente pode achar, sabe, eu realmente não consigo entender isso, sabe, eu acho que quando a gente fala que a gente tem uma fé, a gente crê no Senhor, a gente crê na palavra de Deus, crê na Bíblia e tudo mais, não casa essa conta, não fecha essa conta na minha cabeça, quando a gente mesmo assim quer tomar uma decisão tirando Deus ali do lugar principal.
trazendo outros deuses, trazendo outras coisas e no final a gente tá achando que tá tudo certo. Porque não tá, gente. Aqui o Senhor tá instruindo que a consequência dessa ação vai ser o quê? É isso que vocês querem? É isso que vocês tanto querem? Tá bom, vai lá, pega e faz. É mais ou menos isso que Deus está fazendo. Deus está entregando essas pessoas ali na teimosia do próprio coração, entregando aos próprios conselhos. Então, se os conselhos são ruins, se os conselhos ali são impiedosos, que caminham para o mal, que caminham para a morte, o Senhor está entregando às pessoas a própria vontade delas. E na minha opinião, não tem nada pior do que isso. Porque é mais ou menos assim, vai lá, faz e não contem mais comigo, sabe? Então eu penso assim que quando a gente pensa assim, qual que é a fórmula do fracasso, né? Como que eu faço para quebrar a cara? Ou por que eu tô quebrando tanto a cara? Eu começo a me perguntar aqui se realmente a gente não tá deixando entrar na vida da gente a idolatria, colocando outros deuses no lugar do Senhor na nossa vida. Se a gente parou de ouvir Deus, parou de escutar o Senhor. Ah, Jaque, mas como que eu sei o que Deus quer? Gente, é só ler a Bíblia. Sabe? Às vezes a gente quer as coisas mastigadinhas, quer que alguém venha no nosso ouvido e fale tudo que a gente quer ouvir. Não é. A gente precisa entender que a Bíblia ela é um livro de instruções. Se você quer saber qual a vontade de Deus para você, você tem que ler. E o Senhor, ele vai falar para você. Se aqui a Bíblia está falando aqui, nesse Salmo 81, tire os ídolos da sua casa, tire os ídolos da sua vida, isso já é uma instrução do que você tem que fazer para as coisas começarem a ir bem para você. Mas o que é triste é que mesmo assim, mesmo o Senhor falando, o povo não ouviu. O povo quis fazer a própria vontade. E aqui o texto ele continua falando pra gente que o quê? Que se o povo ouvisse, se o povo tivesse sensível, sabe? Aquilo que Deus estava falando que era para eles fazerem, o Senhor teria dado vitória sobre os inimigos. E aqui, eu te sustentaria com trigo mais fino e te saciaria com mel tirado da rocha. Deus traria provisão, mas não só a provisão, Deus daria o melhor dessa terra para o povo. Só que o povo não quis ouvir. Então, gente, eu costumo pensar assim, a gente sempre tem uma escolha, né? A gente tem o livre-arbítrio. Deus não vai nos obrigar a nada, mas a gente precisa ter muito claro que se a gente escolher um caminho desse e as coisas começarem assim, ir ladeira abaixo, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E a gente tem que começar a perceber assim, tá acontecendo isso por minha culpa. Tá acontecendo isso porque eu quis esse caminho. E assim, se esse caminho tiver para você ok, não sou eu que vou dizer o contrário sobre o que você tem que fazer. Agora, se o caminho ele estiver sendo ruim e você sabe que é ruim e você precisa tomar uma ação para mudar, então se arrependa, volte para a palavra e volte a ouvir o Senhor. Volte a escutar o Senhor para que você possa ter a sua provisão, aquilo que você precisa e para que você também viva o melhor dessa terra. Não tem como a gente viver, a gente como povo de Deus, não tem como a gente viver o melhor da terra, gente, sem ouvir a Deus. Realmente é uma burrice isso, quem pensa dessa forma. Não tem como, vocês até me desculpem. E eu falo desse jeito porque eu fico indignada, gente, quando eu vejo assim muitas pregações que eu acabo vendo no YouTube, a posição de muitos líderes, de muitas pessoas influentes assim, que não tem vida ali, sabe? A pessoa prega uma coisa, vive outra, e é muito complicado porque as pessoas que não leem a palavra, elas seguem essas influências, essas pessoas que influenciam o caminho dessa forma. Só que aí na hora que vem o problema, na hora que a consequência começa a vir, não é aquele pregador, aquele líder que vai, digamos assim, pagar, é você que está sofrendo na pele. Então, assim, eu realmente recomendaria como uma lição para a gente aplicar na vida da gente. A gente, primeiro, tirar os ídolos da nossa vida, seja qual ídolo for. Uma pessoa que você gosta muito, que você idolatra, uma pessoa que você, assim, assina embaixo tudo que ela faz. Toma muito cuidado com isso, tá? Em amor eu falo isso. Coisas que você coloca ali na sua vida, sabe? Que tá ocupando o lugar de Deus e você começa a perceber que Deus não tem mais importância nem relevância. Começa a perceber se essas coisas estão acontecendo com você. E começa a perceber também o seguinte, se você tem sido bem teimoso. Às vezes alguém tá falando em amor, olha, não segue esse caminho, isso vai ser ruim para você. Pondera.
Você é uma pessoa inteligente, você pode ponderar essa decisão. Se for o caso, peça uma segunda opinião, uma terceira opinião, entendeu? Então, assim, se você começa a perceber que no fundo, você sabe se você está sendo teimoso. Se você realmente quer esse caminho, não, eu vou, não quero ver a opinião de ninguém, que todo mundo se exploda, que eu quero seguir esse caminho, ok. Mas cuidado com as consequências que podem vir. Porque nesse caso aqui, em Salmo 81, o que Deus fez? O Senhor entregou o povo às próprias vontades, aos próprios conselhos. E sinceramente, gente, não tem como sair coisa boa daqui. Não tem. Quando uma pessoa ela tá muito assim teimosa, ela tá muito assim fixa, né? Ela tá muito ali desejosa daquilo. Às vezes é uma coisa que é ruim, enfim, a gente nem tem como avaliar isso direito. Só Deus pode sondar o nosso coração. Quando é uma pessoa muito obstinada naquele caminho, é muito perigoso, gente. É muito perigoso. Porque, como eu disse, eu já falei em vídeos anteriores, o nosso senso de justiça é um senso muito falho. A Bíblia fala sobre isso, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se a gente começa a ir por esse caminho, sabe, da obstinação, eu quero, eu vou conseguir, vai ser desse jeito, não quero ouvir ninguém, dane-se todo mundo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus realmente pode nos entregar a essa vontade, a esse desejo, e aí o caminho não é um caminho bom, não é um caminho de paz, não é um caminho de bênção. E se você estiver nesse caminho e você vê que ele não está sendo bom e você precisa de uma mudança, vem hoje para Jesus, vem correndo para o Senhor, se arrependa, para que o Senhor possa ali direcionar a sua vida novamente, te colocar no prumo de novo, né? Para que você possa, sim, receber das suas bênçãos e receber da sua provisão e, sim, o melhor dessa terra. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. Compartilhe com alguém que de repente está passando por algo assim. E analise o seu coração, o som do seu coração. E peça ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno. Faça essa oração e deixe o Espírito de Deus te conduzir, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.